Olá, vamos então continuar o estudo do livro Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Capítulo 9. Seguindo ordens recebidas, o operoso e paciente Roberto transportou o velho rabino para a localidade onde existia o núcleo espírita sob cuja responsabilidade o trabalho de esclarecimentos se faria. Para o obsessor judaico, a caminhada fora normal, afigurando-se que marchava a pé pelas ruas de Lisboa, as mesmas que 4 séculos antes perlustrava diariamente e cujas imagens e panoramas se haviam decalcado em suas forças mentais, tornando reais para si mesmo. As figurações, que não mais existiam, senão nas repercussões vibratórias das suas recordações concretizadas. De outro modo, o antigo israelita não procurava inteirar-se da época social em que se encontravam os homens e mulheres daqueles tempos, continuando assim a existência absorvido pelas próprias preocupações da etapa em que vivera na terra, ou se a localidade onde agora viviam os seus antigos desafetos seria ou não seria Lisboa. O que nele se acentuava, pois, era o retardamento do progresso pessoal, a personalidade amodorrada pelo ódio sombrio e tradicional, a mente e a vontade escravizadas a uma ideia inferior, incapacitando-o, portanto, para as funções da evolução normal. Os 4 séculos decorridos do dia em que se vira aprisionado pelas autoridades do chamado Santo Ofício de Lisboa, com toda a sua família, até os dias atuais, afiguravam-se-lhe período normal de apenas alguns anos. Ele perdera, aliás, a noção do tempo, como alguém que, vendo-se atirado a um calabouço durante longo período, sofre a impressão atordoante da longevidade em que se perdeu mentalmente, não podendo distinguir, portanto, as datas, não mais podendo contá-las, sequer se apercebendo do fundo do seu abismo de impossibilidades, se para além das muralhas que o detêm é dia ou permanecem trevas eternas, idênticas às do cárcere em que se amesquinha. Em verdade, nem esse pobre sofredor e tampouco os filhos queriam distinguir em derredor senão as personalidades pelas quais se interessavam ou com que elas se relacionassem. Os demais acontecimentos e personagens, localidades, progresso material terreno, etc., passariam despercebidos às suas percepções ou a eles não prestavam a verdadeira atenção, como se os sentimentos inferiores, fornecedores das pesadas irradiações que os envolviam, tecesse estranho nevoeiro em torno das suas expansões inteligentes, anulando-as para qualquer pendor que não a sua ideia fixa de ódio e vingança. Assim sendo, não perceberam que se transferiram de Portugal para o Brasil, atraídos pelas correntes afins existentes entre eles próprios e aqueles a quem odiavam, como não perceberam que do sul do Brasil eram transportados para um recanto em Minas Gerais, em alguns minutos, tempo assaz longo para um espírito em condições de progresso normal locomover-se, mas muito rápido, em verdade, para uma entidade inferiorizada, transportando-se tão rápido que, em tal sucede com o movimento da terra e os homens, seus habitantes, ele nada distinguiu, supondo antes a caminho do local desconhecido, em Lisboa, ao lado de um mensageiro da sua Esther. O certo era que o meu caro assistente, valendo-se das possibilidades das forças naturais do mundo espiritual, transportara o obsessor através do espaço, valendo-se da volitação, e fê-lo entrar no posto mediúnico, onde se partia a ordem para detê-lo de qualquer forma. Gentilmente recebido por dedicados trabalhadores espirituais do centro em apreço, convenceu-se de que se encontrava num gabinete reservado de uma sinagoga israelita, pois não esqueçamos de que Roberto lhe sugerira que o levaria a conhecer certo mestre judeu famoso,
e sentiu-se esperançado, dilatando-se-lhe o peito em hausto de reconfortante expectativa. Acomodou-se em confortável poltrona que lhe indicaram e, pensando em Esther, murmurou: disseram-me encontrar-se ela sob a tutela de um grande e generoso Raboni, um dos nossos. Louvados sejam os profetas de Israel, que salvaram do bando de corvos dois subterrâneos do Santo Ofício. Querida e pobre filha, vou finalmente ver-te. Louvados sejam os profetas. Pendeu a cabeça e adormeceu, sob nossa injunção. Sobre a terra eram 2 horas da madrugada. Entretanto, na residência de Leonel, os 3 jovens obsessores viram que um pelotão de guerreiros árabes invadia a casa, enquanto exteriormente guardadas armados se postavam, rodeando-a, assim impossibilitando quaisquer tentativas de fuga, amedrontando-os e predispondo-os a atenderem os convites de irem ao percalço do pai. Apavorados ante a perspectiva de perseguições renovadas, pois conservavam ainda como atualidade impressionante a lembrança das atrocidades sofridas sob o despotismo da Inquisição, correram eles para se ocultar, imprecando por socorro e misericórdia, bradando pelo pai que não viam, repetindo ato por ato as cenas de terror do dia em que foram presos pela milícia do Santo Ofício, cenas que o ódio e a revolta, o terror e o desespero haviam gravado de forma indelével nas suas superexcitadas mentes. Para eles, aqueles guerreiros armados eram os assalariados da igreja, que teriam criado o capricho novo a fim de arrastá-los ainda uma vez à prisão e à consequente tortura, já tantas vezes experimentada. Que importava a indumentária conhecida dos soldados árabes que ali distinguiam? Porque aqueles remotos tempos não raramente acontecia que judeus, convertidos à fé católica, ou que afetavam a conversão para fugirem às perseguições, e visando a quaisquer vantagens pessoais que lhe permitissem viver em paz, aliavam-se às autoridades inquisitoriais ou às civis para a perseguição aos próprios irmãos de ideal religioso, do que resultaram as mais revoltantes calamidades individuais, pois confiantes na ação dos correligionários de crença, caíam os perseguidos em ciladas irremediáveis, sucumbindo pela traição muitas vezes, ignorando mesmo que eram traídos, e assim se encontravam, portanto, presas de pânico indescritível os 3 jovens obsessores, quando viram Roberto entrar sereno e confiante, procurando-os a fim de lhes falar. Reconhecendo-o, correram ao seu encontro, a um brado uníssono interrogaram: e o senhor nosso pai, que é feito dele, e Esther, onde se encontram ambos? Que lhe sucedeu? Receamos que... Mas Roberto, cortando o ensejo das maiores excitações, apresentou-se um bilhete lacônico. Arrebatou das mãos o mais velho dos 3, belo jovem de 20 anos de idade, que teria sido, quando encarnado, reconhecendo emocionado a caligrafia da antiga prometida, que lhe fora tão querida, e leu com sofreguidão e nervosismo: confiai neste portador, que é leal amigo. Conduzir-vos-á a local seguro, onde ficareis ao abrigo de quaisquer surpresas desagradáveis. Será tempo já de descartardes todos vós, e procurar viver em paz. Estarei convosco dentro em pouco. Confiaram realmente à indicação da alma querida, que tão bem os estimava, aquela Esther que os desejava contemplar na senda sublime da verdade e do amor. Confiaram e seguiram acompanhando o seu dedicado assistente, aflitos por se distanciarem do local que supunham invadido pelos sequazes da Inquisição. E assim foi que, ao cabo de algum tempo de marcha, viram que se descerrou, permitindo-lhes passagem, um frágil portão de ferro fundido, gradeado, tão comum no século XX, que lhes pareceu gracioso, habituadas que se achavam suas mentes à ideia dos pesados portões de carvalho chapeados de ferro ou de bronze do século XVI. O mais novo dentre eles, irmãos, espírito que havia 4 séculos conservava a forma perispiritual de um jovem de 13 anos de idade, pôs reparo no detalhe e, rindo-se, exclamou discreto:
vem aqui uma nota do médium. Durante a recepção desta obra, diz Ivone do Amaral Pereira, obra que foi-me concedida à visão desses espíritos, com as indumentárias típicas da época, das mais comoventes era a configuração da personagem Rubem, menino vivo, inteligente, regulando 13 anos de idade, com efeito, e como que nervoso ou temorizado, trajava veludo negro, calções e meias, à moda da época, semblante marmóreo, lábios finos, olhos vivos e chamejantes, um pequeno gorro tipo casquete, com pequena pluma branca, de quando em vez, um rito de dor levava os dedos unidos à altura da boca, soprava-os como sentisse ardência. Continuando o livro. A julgar-se pela singeleza desses batentes, a segurança junto ao grande Raboni não será poderosa. Os irmãos repreenderam-no envergonhados quando Roberto retrucava, pois não convinha deixá-los tomar quaisquer ascendências. Os vossos portões de Lisboa eram tão sólidos e pesados que um só homem não lhe moveria uma dessas asas. Não obstante, apenas 5 beleguins do Santo Ofício bastaram para depredá-los e saqueá-los a residência. Estes, tão frágeis com efeito, mas com desafio de todas as milícias da terra e do invisível inferior, a transpô-lo para vos arrebatarem do pequeno solar que aqui vedes. Oh, como te inteiraste do que se passou na nossa prisão? Adveio o mais velho. Esther entrou em confidências porventura? Não, meu amigo. Vós outros mesmos revelastes tudo com as recordações externadas pelos vossos pensamentos ao transportes aqueles umbrais. Nenhum deles entendeu, mas prosseguiram todos. Tratava-se de entrada principal do Centro de Trabalhos Espíritas, a que me venho referindo, em cuja ambiência um grande drama do invisível marcaria o primeiro passo para o seu retorno, para o seu redentor epílogo. Penetraram o recinto, respeitosos e tímidos. Afigurou-se-lhes como acontecera ao pai, haverem ingressado numa sinagoga provinciana, visto que conservavam judeus, trazendo as mentes carregadas de conceitos e injunções comuns ao estado habitual. Distinguiram o pai comodamente, reclinado numa poltrona, dormindo serenamente. Um raio de luar melancólico e benfazejo entrava pelas vidraças, aclarando qual bênção celeste a penumbra do salão mergulhado em silêncio. Dir-se-ia a luz indecisa de uma lâmpada do santuário, comum nas antigas sinagogas. Poltronas convidativas chamavam ao repouso. Eles procuraram acomodação ao lado do pai, sonolentos e fatigados. Meio atordoado, o mais velho levantou para Roberto os olhos grandes e torturados e interrogou humildemente, fiel a uma dor de saudades que se alongava por 4 séculos. E a minha Esther? Quando a verei, amigo andaluz? Eles levaram-na e ela nunca mais voltou. Compadecido, o meu assistente respondeu, acariciando-lhe fraternalmente o ombro. É alta noite. Agora não lograremos vê-la, mas amanhã tê-la-ás contigo, fica certo. Pois era necessário que os tratássemos como se ainda fossem criaturas humanas encarnadas. Aproximei-me só então, o coração invadido por intraduzível piedade, e apressei-lhes o sono perispiritual, que tanto necessitavam, servindo-me de uma pressão magnética. E assim foi que aquelas infelizes entidades se entregaram ao sono indispensável à recuperação espiritual, às quais 4 séculos de ódio e incompreensão e de inconformidades haviam aprofundado os terríveis e dramáticos sofrimentos originários da perseguição religiosa movida pela Inquisição de Portugal de sinistra memória. Meus amigos, são muitos fatos que ocorrem no passado de todos nós. Todos nós temos passados difíceis, que por isso o esquecimento, quando encarnados, é tão importante. Terminamos hoje esse capítulo. Aguardo vocês em breve no capítulo seguinte. Abraços!